Olá, um abraço para você que está conosco aqui no Bom da Notícia. A nossa conversa hoje será com o vereador de terceiro mandato em Cuiabá, Toninho de Souza. Toninho de Souza é radialista, jornalista, apresentador de televisão, foi o mais votado nas últimas eleições municipais e vem fazendo realmente belíssimos mandatos à frente do seu mister, que é de vereador aqui em Cuiabá. Com ele nós vamos conversar hoje sobre um assunto, você que nos vê fora daqui, a nossa Santa Casa de Misericórdia, uma instituição com quase 200 anos, uma instituição bicentenária, passa por momentos dificílimos. Funcionários paralisados, dívidas, chegamos ao fundo do poço, ao caos da Santa Casa. E o Toninho, como vereador, encampou uma campanha que é do agrado de todo o povo de Mato Grosso, não só de Cuiabá. E com ele, além do seu trabalho como vereador, nós vamos conversar sobre essa campanha que ganhou realmente o cuiabano, o mato-grossense de uma maneira geral. Vereador Toninho de Souza, um abraço para o senhor, muito obrigado por estar aqui. É uma honra recebê-lo aqui na nossa choupana, o Bom da Notícia. Divaldo, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu empreendimento e estamos aqui à sua disposição para falar dessa instituição que está em Cuiabá, mas ela é do estado de Mato Grosso porque ela presta um serviço relevante a pacientes de todo o estado de Mato Grosso. E ela não pode continuar de portas fechadas, porque a Santa Casa de portas fechadas é o povo que padece. Ela de portas fechadas é aquele paciente que precisa de cirurgia de vesícula, de apêndice, cirurgias das mais diferentes complexidades que para os médicos não correm risco de morte, mas significa sofrimento. E essas pessoas continuam 8 meses, 1 ano, até 2 anos na fila de cirurgia. É claro que nós temos funcionários sem receber. Eles precisam receber, mas acima de tudo, a população merece voltar a ser atendida. E na sua maioria, a Santa Casa é que realiza esse tipo de cirurgia. Por isso nós abraçamos esta causa e esse é um dos motivos que nós estamos aqui. E é uma causa nobre, vereador, indiscutivelmente uma causa nobre. Eu acho que o senhor não tem um senão com relação a essa campanha. Não só aqueles que votaram, que confiaram no senhor, mas também aqueles que não votaram. Eu acho que isso é uma campanha benemérita e que abrange realmente eu não diria os mais necessitados, que a Santa Casa de Misericórdia aqui recebe também a elite de Cuiabá, também se utiliza dos serviços médicos, clínicos e médicos da Santa Casa. Eu me esqueci, aproveitar para dizer aqui, Toninho foi candidato a deputado nessa última eleição, teve quase 19 mil votos, teve mais votos que muitos deputados que estão na Assembleia e aguarda a sua vez agora, né? É o primeiro suplente da sua coligação. Com certeza assumirá o mandato de deputado estadual. O senhor encontrou facilidades ou dificuldades? Qual é a situação real da nossa Santa Casa? Nós tivemos tantas discussões com relação à Santa Casa. Santa Casa foi prejudicada pela prefeitura. A prefeitura ficou com uma verba que seria da Santa Casa de 14 milhões. A Santa Casa tem crédito com a prefeitura de serviços prestados. O Antônio Poça de Carvalho disse que no acerto, ainda a prefeitura tem crédito com a Santa Casa. Só para historiar, como é que é esse imbróglio financeiro da Santa Casa? Bom, a Santa Casa enfrentou uma crise de credibilidade. Com a saída do Presa, a troca de diretoria, nós assumimos essa missão, eu criei o movimento Santa Casa de Portas Abertas para começar uma nova história. O passado, existem instituições que vão cuidar. O Ministério Público vai cuidar, existe uma CPI na Câmara Municipal aberta e que vai cuidar. Houve uma auditoria do Ministério Público Federal, do Ministério da Saúde, que detectou algumas irregularidades. Mas eu entendo o seguinte,
a população não pode ser penalizada por erros cometidos. Erros que Ruarque cometeu, erros que a diretoria antiga da Santa Casa cometeu. Nós não podemos ficar de braços cruzados e o funcionário ser penalizado e principalmente o povo ser penalizado. Já que houve uma troca de direção, nós vamos construir uma nova história. Santa Casa, pelo passado, vai ser caso de polícia. Vão ter operações da polícia fazendária e haverá prisões por aí. Pode atingir ex-integrantes da prefeitura e pode atingir ex-integrantes da Santa Casa. Mas isso nós não vamos entrar nesse mérito. Mas só para citar um exemplo para vocês aqui. Existem 14 milhões de reais de serviços recebidos e não prestados pela Santa Casa. Não estou falando de emendas federais, estou falando de recursos repassados pela prefeitura. Porque não existe dinheiro colocado de graça na Santa Casa. Quando é repassado dinheiro, há uma contrapartida. O serviço precisa ser prestado, só para o seu seguidor compreender. Uma cirurgia, ela precisa ser regulada. Regulada significa assim, Edivaldo Ribeiro vai realizar uma cirurgia de vesícula. Essa cirurgia de vesícula, alguém da Santa Casa entra em contato com a central de regulação, dizendo que ele vai fazer essa cirurgia, a central autoriza, autorizada a Santa Casa vai receber por esse procedimento. Pois bem, 14 milhões foram feitos assim, regulados, a Santa Casa dizendo que essas cirurgias foram realizadas. O dinheiro foi pago, mas essas cirurgias não foram realizadas. Mentiram que o procedimento foi realizado. Então isso é recebimento indevido. Isso é caso de polícia. Isso é sacanagem com o povo. A dona Maria, que está precisando da cirurgia, usaram o nome dela para receber o dinheiro. E ela continua sofrendo lá, esperando a cirurgia. Então isso é um dos casos que eu digo que é caso de polícia. E repito, não estou falando de emenda federal, que sempre houve aquela discussão. Isso identificado por auditoria do Ministério da Saúde, por auditoria interna, inclusive com a participação do Ministério Público. Mas isso eu digo, isso é caso de passado. Isso aí o Ministério Público vai cuidar, polícia vai cuidar. Mas não é porque aconteceu esse erro que nós vamos continuar penalizando a Dona Maria. Não pode. Porque a Santa Casa... Ela não tem culpa. Ela não tem culpa. E a Santa Casa de portas fechadas, a Dona Maria vai continuar sofrendo. Então eu, como agente político, eu não posso continuar de braços cruzados e a Santa Casa de portas fechadas. Então, como houve uma nova diretoria, eu me senti na obrigação de criar esse movimento para resgatar a imagem da Santa Casa e de nós encontrarmos recursos para reabrir as portas da Santa Casa. Mas tudo isso tem que passar pelo Executivo. Sim. Nós vamos ter um tripé aí, né? Sim. Realmente um tripé. Santa Casa, Executivo, até mais que o tripé. Santa Casa, Executivo, Câmara, a campanha que o senhor está capitaneando, a Justiça, vai ser um tripé para você, para a Santa Casa ser liberada para atender a Dona Maria. Vou citar o sentido figurado que o senhor citou aqui, então eu vou aproveitar a Dona Maria para ser o pivô da nossa conversa. Então, como é que está o Executivo? Porque o Executivo, através do secretário Poça de Carvalho, primeiro, uma das primeiras coisas que ele fez foi lá na Santa Casa, levantou e tal, e comprovou que a Santa Casa não tem crédito, tem débito. Que a Santa Casa não prestou serviço e recebeu, pelo menos palavras do doutor Antônio Poça de Carvalho. Como é que está o Executivo nesse empenho da Câmara e nesse empenho individual seu? Edivaldo, o Executivo está pronto para ajudar. O prefeito Emanuel... Mas de que forma que o Executivo vai te ajudar? O prefeito Emanuel Pinheiro
já temos uma reunião com ele marcada para ele bater o martelo na próxima quarta-feira. Nesta segunda-feira nós tivemos uma reunião e a Prefeitura já vai liberar R$ 1 milhão para que a Santa Casa possa comprar medicamentos para os pacientes que estão internados lá. Quarta-feira, libera-se o pagamento de R$ 1 milhão para a compra de medicamentos. E a Prefeitura já está pronta para fazer a nova contratualização e também liberar, a título de ajuda, um determinado volume para pagar uma folha completa para os servidores. Só não foi liberado ainda porque eu criei uma exigência, eu como representante da Câmara, quero que seja assinado um termo de ajustamento de conduta para quem está nos acompanhando entender, que a Santa Casa assine um documento que esse dinheiro que vai entrar lá tenha uma destinação correta, que eles nos apresentem o real número da Santa Casa, quanto a Santa Casa deve aos seus servidores, deve aos seus fornecedores e esse dinheiro vai ser destinado para quais funcionários. Porque vejam bem, a Prefeitura tem dinheiro para descontar da Santa Casa. Então nós estamos pedindo para a Prefeitura que se faça uma moratória. O que tem para descontar, deixe de descontar durante um período de 6 meses. Isso vai ser colocado nesse documento. Mas, em contrapartida, eles vão nos apresentar a folha de pagamento, porque nós temos informação, e nós queremos ver isso no documento, que tem lá em torno de 30 servidores que ganham acima de R$20 mil. Nós queremos ver isso e colocar no documento, nesse termo de ajustamento de conduta, que a Santa Casa não pode pagar esse salário. Tem que pagar um salário... Mas são servidores burocráticos? Com esse salário? São servidores administrativos. Exemplo, tem a informação do sindicato que existem 6 engenheiros dentro da Santa Casa. 6 engenheiros. Um deles tem salário de R$18 mil. Como que um hospital tem 6 engenheiros? Então vejam bem, essa é a informação que nós temos e que foi colocado na reunião hoje. Então, nós criamos uma exigência, nós queremos ver, antes do prefeito bater o martelo, nós queremos ver essa folha salarial. Que se coloque na mesa, a reunião com o prefeito está marcada para o período da tarde. E 9 horas da manhã, na quarta-feira, nós queremos ver essa folha de pagamento. E essa reunião, esse grupo de trabalho é com 2 representantes da Câmara, representante dos servidores, do sindicato, da prefeitura, da diretoria da Santa Casa, de forma aberta. Nós queremos ver, existem de fato esses 30 servidores e 6 engenheiros, porque não existe você pagar esses 6 engenheiros. Se for fato isso, tire isso da lista. Com 30 servidores acima de R$20 mil, você paga uma folha e meia para aqueles servidores que estão lá na ponta, que fazem um atendimento à população, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Então, vejam bem, o prefeito está disposto a ajudar, está pronto para ajudar. Mas, em nome da responsabilidade pública, nós precisamos assinar um documento. Nós precisamos ver essa folha de verdade. Nós estamos zelando pelo dinheiro público. Porque não adianta nós falarmos, vamos transferir R$5 milhões para a Santa Casa, se nós não zelarmos por aquilo que existe. Senão vai naquele saco sem fundo que foi até hoje, então. Exatamente. Mas há uma controvérsia que a Santa Casa, até ouvindo uma entrevista do Presa, ex-presidente da Santa Casa, no programa Tribuna, da Rádio Vila Real, que é, inclusive, produzido pela nossa querida Verônica Raquel. Sim. Então, o Presa dizia o seguinte, que os serviços prestados, a Prefeitura tem uma tabela, que tinha sido acordado que essa tabela seria majorada. Por isso é que existe, no encontro de contas, a Santa Casa teria crédito. Então, essas coisas serão aclaradas
ainda esta semana, quando toda a verdade da Santa Casa será mostrada. Com certeza. O que o Presa fala é lá no período de leito de retaguarda. Exatamente. Certo? Então vejam bem, o pronto-socorro de Cuiabá não tinha capacidade para leito de retaguarda, para quem está em casa acompanhar. Você faz uma cirurgia no pronto-socorro, você não pode terminar a cirurgia e mandar embora o paciente. Ele precisa ficar esperando ali 2, 3 dias para ver, olha, e aí, senhor Edivaldo, o senhor está bem? O senhor precisa... Está bem? Então tá bom. 3 dias depois, o senhor pode ir embora para casa. Você não pode terminar a cirurgia e mandar embora. Então, o pronto-socorro não tinha a capacidade para, após a cirurgia, colocar esse paciente para esperar. A Santa Casa, estrategicamente, praticamente ao lado do pronto-socorro, usou esse leito de retaguarda. Então, a Santa Casa não tinha acomodação, fez-se um combinado naquela época que pagaria R$300 a mais por paciente para esse leito de retaguarda. Tem um afundamento, pelo menos, disso que o Presa fala. Exatamente. Leito de retaguarda. Então, vejam bem, nós queremos ter o acesso a todo esse combinado. Nós queremos os números na mesa. Quantos pacientes passaram, né? Os números na mesa. Quanto que você deve para fornecedor. Na justiça, nós vamos buscar uma moratória na justiça. Nós precisamos buscar uma moratória na justiça trabalhista, porque existem ações trabalhistas. Não adianta você também jogar o dinheiro lá e a justiça trabalhista for lá e colocar a mão no dinheiro. Existe uma frente sendo trabalhada para isso também. Nós precisamos falar em moratória. Você precisa fazer uma moratória com os fornecedores para que você tenha a garantia do pagamento dos servidores que estão ali hoje. Então nós estamos trabalhando, Edivaldo, em várias frentes. Exemplo aqui. Minha esposa, a esposa do Misael, a primeira-dama do município, elas estão trabalhando numa ação emergencial com cestas básicas para doar aos servidores hoje. 4 meses. A situação é caótica dessa maneira? Horrível. Eu não poderia nem dizer aqui, mas na minha infância eu passei por situação assim. O cuiabano sabe o que é isso. Jacuba. Jacuba é farinha com água e você coloca açúcar ali. Eu comi isso na minha infância. E tem funcionário nessa situação, porque não tem o que inadmissível. Para você enganar o estômago, você come isso. Dá uma tapeada, né? Então nós estamos atuando nessa linha, minha esposa está cuidando disso, certo? Para você ter cesta básica, certo? Emergencial para atender essas famílias. Porque, Edivaldo, 4 meses de salários atrasados... Não, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Ninguém merece, ninguém aguenta. O dono da mercearia... A energia, a luz. O dono da mercearia não te dá mais crédito. Não. Nem se você for um freguês de caderneta de 20 anos, ele não há condição de segurar. Então, vejam bem, esse movimento, Santa Casa de Portas Abertas, ele atua nessas diversas frentes. Então, nós vamos resolver essa situação emergencial com o município e depois nós vamos partir para a iniciativa privada. Nós vamos buscar, por exemplo, a Unimed, trazer a Unimed para comprar serviço na Santa Casa, maçonaria, Rotary Club, empresas da iniciativa privada que possam colaborar com a Santa Casa. Enfim, nós vamos tentar trazer de novo a sociedade para que possa acreditar e ser parceira da Santa Casa. Santa Casa é o hospital mais antigo de Mato Grosso. Hoje, a população mato-grossense nasce no Hospital Geral, nasce no Santa Helena, mas antigamente nascia dentro da Santa Casa. A referência era a Santa Casa. E hoje o hospital ele foi reformado, ele está novo. O Santa Helena está novo, está bonito. A Santa Casa também é a mesma coisa. Passou por uma reforma geral. Então, Santa Casa, nos 300 anos, seria o cúmulo nós permitirmos o fechamento da Santa Casa, nos 300 anos de Cuiabá. Mais uma vez, parabéns por essa campanha, que é uma campanha benemérita.
E eu creio que o cuiabano, de uma maneira geral, não vai fugir do seu dever e da sua obrigação, apesar de não ter participado desse imbróglio, desses desvios, desses desmandos, mas o coração cuiabano está e vai falar mais alto. Mas vamos falar um pouco de política? Sim. De política partidária, de política do dia a dia, né? Pronto-socorro. Essa discussão infindável do pronto-socorro. O senhor está à frente aí de uma campanha da Santa Casa e nós temos o pronto-socorro para inaugurar. Com muitas discussões, inclusive de colegas, de seus colegas, de alguns colegas da Câmara Municipal. Qual é a verdade do pronto-socorro? Ou nós temos 3, 4 verdades? Nós podemos buscar algumas verdades para que a população possa entender o que está acontecendo com o pronto-socorro? Bom, eu entendo o seguinte, o pronto-socorro não foi aberto porque havia uma decisão judicial impedindo a sua inauguração. Esse impedimento foi quebrado pela Justiça. A juíza Célia Vidotti, ela foi muito feliz na sua decisão, dizendo que continuar impedindo o pronto-socorro seria sacrificar a população. Isso ela deixou muito claro. E aí ela colocou os seus apesares. Apesar de não ter apresentado um plano, apesar de não haver concluído, mas ela colocou o interesse da população acima de tudo. E eu acho que é isso que nós precisamos compreender. Porque não inaugurar o pronto-socorro e essa inauguração, não ocupar o novo pronto-socorro, seria você continuar sacrificando a população, deixar o pronto-socorro antigo de corredores lotados, de gente mal acomodada. E aí nós temos que compreender que a ocupação do novo pronto-socorro se dará paulatinamente, gradativamente. Mas é importante você começar a ocupar. Se dará primeiro pelo ambulatório, depois pela urgência e emergência e depois pelas UTIs. Mas é importante você fazer a ocupação. Então vejam bem, você continuar batendo contra a inauguração do pronto-socorro, contra essa transferência, é você defender que o povo continue ali mal acomodado no pronto-socorro. Então eu acho que a juíza, ela definiu muito bem a sua ponderação, colocando o povo acima de tudo. E mas com muitos apesares, né? Com os apesares. Com muitos apesares, né? Exatamente. Tem apensos ali de obrigação da prefeitura. Sem dúvida. Que nós falamos agora há pouco, o senhor falou, ampassão, o nome do UAC, o ex-secretário de saúde do município, não tenha dúvida, que se utilizou do cargo em benefício próprio e em detrimento até da própria Santa Casa, também é o que se comenta. Que a Santa Casa chegou nesse ponto que chegou, em função das empresas do UAC terem colocado o pé no pescoço, na garganta do pessoal da Santa Casa. Agora, que foi preso e que não deveria ter saído da cadeia. Porque, Edivaldo, saúde, com saúde não se brinca. De jeito nenhum. Você roubar da saúde, eu acho que deveria haver uma tipificação relativo a crime organizado. Ou pior, né? Ou pior, porque vejam bem, amigo, quem precisa da saúde, a saúde, quem está ali já está num leito de morte, já está numa situação horrível, ele não tem. E você roubar de quem está naquela situação deveria ser semelhante aí a crime organizado ou daí para frente. Daí para frente. Tanto é que nas 14 medidas do Moro, nós vamos ter capítulos para esse pessoal aí. Capítulos Exatamente. Especiais para esse pessoal aí. São assassinos da sociedade, realmente. Quanta gente morreu pelos desmandos da secretaria ou pela utilização da utilização desses elementos, né, que cercavam a saúde daqui. Exatamente. Com o home care, com atendimento e com outras coisas mais. Mas
Então, nós vamos ter o pronto-socorro devagarinho, é o mais importante. E o que fazer com o pronto-socorro atual? Se fala no materno-infantil, mas é grande demais para ser maternidade infantil, né? O que fazer com esse atual? Eu sou contra materno-infantil. Eu sou favorável a um hospital infantil. Você manter ali o hospital infantil para tudo que você tem de trauma de criança. Uma criancinha que sofreu uma fratura, você leva para lá. Uma criança com problema de gripe, asma, você leva para lá. Porque maternidade você já tem normal, o Santa Helena, o Hospital Geral. E mais acima, você fazer o Hospital do Idoso. Uma outra coisa que nós não temos aqui também. Que é uma luta minha. Eu venho lutando com o Emanuel Pinheiro há muito tempo, você fazer. Então você tem as duas alas importantes, embaixo a infantil e em cima do idoso. Eu estou num convencimento do prefeito Emanuel Pinheiro, tira essa história de materno-infantil, certo? Materno-infantil nós já temos o Hospital Geral, o Santa Helena, que exatamente. Realmente a grande cegonha de Cuiabá hoje exatamente. É o Santa Helena. Então você tem o tratamento das doenças infantis ali. E em cima o hospital idoso. Interessante isso, sabe por quê? Não é só a gripe, não é só a asma, não é só a bronquite, não é só um corte numa criança ou coisa semelhante. Hoje a criança precisa de uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Né? Porque a criança precisa de pedagogo, precisa de psicólogo, eu não sei qual o motivo, mas infelizmente nós estamos com a humanidade caminhando para isso desde pequenininho. Edivaldo, e só para você ter uma noção, a mãe vai num posto de saúde, cadê o pediatra? Vai numa policlínica, cadê o pediatra? Tendo o hospital infantil, qualquer coisa que a mãe sente com a criança, ela sabe onde ir. Ela tem o centro de atendimento. Ela vai ali, ela sabe onde procurar. Em relação ao idoso, sentir um problema com o idoso, você tem uma referência. Você vai ali, você não vai numa unidade normal de saúde. Dá para falar? Eu tenho comigo sempre, digo o seguinte, que toda comparação é odiosa. E principalmente comparação entre seres humanos e politicamente também. Mas nós estamos numa nova administração na Câmara de Cuiabá. Qual é a perspectiva que o senhor faz? Tem alguma mudança do Justino Malheiros, que foi presidente, com a entrada do Misael? O que nós podemos ter de novidade nessa administração? Edivaldo, eu estou muito esperançoso com a gestão do Misael. O Misael, ele é jeitoso. E muito. Ele tem uma articulação de bastidor boa, excelente, e ele tem uma visão muito boa. O Misael, ele para falar, ele não é muito bem articulado para falar. Para dar entrevista e tal, mas ele é jeitoso no bastidor. E ele tem uma visão muito boa. E ele está com esse interesse de interagir a Câmara, de levar a Câmara para a comunidade. Então é uma gestão diferente, interessante. Acabaram as brigas dentro da Câmara Municipal. A Câmara está produzindo para a nossa sociedade. Esse rapaz vai surpreender. Aquele que saiu de camelô e transformou o shopping popular num shopping, ele vai transformar a nossa Câmara Municipal. Com certeza. Com a simplicidade dele. Torço por isso. Com essa simplicidade dele, pode acreditar. E quando é que o senhor assume a cadeira de deputado estadual? O senhor teve... uma grande votação. Para o último colocado, o senhor teve quase 8 mil votos de diferença. 6. E não assumiu. Quem assumiu com 11 mil, o senhor teve 19. Quando é que o senhor assume? 6 assumiram abaixo de mim. Eu estou esperando a definição de quem vai para o Tribunal de Contas do Estado. Eu fiquei na suplência de 9. 9 que elegeram Mauro Mendes. Quem são esses 9? Botelho, Janaína, Dilmar Dal Bosco,
essa turma aí, Sebastião Rezende, se um desses 9 for para o Tribunal de Contas, Bocão, Toninho de Souza está chegando. Estou dentro da Assembleia. Digamos, Botelho, estou dentro. Sebastião Rezende, estou na Assembleia. Então, só me resta o seguinte, orar, torcer. Eu brinco com os meus amigos o seguinte, eu vim do interior, eu estou igual aquele galo do pescoço pelado na beira da tuia. Ele fica lá Aquele galo prata. O milho que cair no pé dele, ele come, né? É o oportunista. É o Dadá Maravilha na área, né? Pintou a bola, faz o gol. De canela. Mas canela. é gol, mas é gol. Mas é gol. Toninho, obrigado, meu querido, Obrigado, pela meu vinda irmão. aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Um vereador incansável. Isso não estou porque é meu colega de trabalho, porque é meu amigo, não. A retrospectiva dele é a prova aprovada do trabalho em benefício da população. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Esperamos mais vezes essa honra de tê-lo aqui conversando. Pode me convidar que eu estou dentro. Ok, um abraço. Obrigado.